Bom dia, meu nome é Márcia Capel e esse é o canal Bom Dia com Deus. Antes de nós começarmos a nossa leitura de hoje, que nós vamos ler Gênesis 6, eu quero fazer uma pequena observação do Gênesis 5. Eu fiz algumas considerações, né, ao terminar lá, mas depois eu fiquei pensando e ficou uma consideração para fazer. Eu quero dizer para vocês hoje a importância de nós abençoarmos os nossos filhos, né? Às vezes, assim, a gente sem perceber, a gente amaldiçoa, a gente fala, esse menino vai prestar, essa menina é isso, esse menino é aquilo. E tudo que sai da nossa boca, tudo que a gente fala de mal sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre o nosso marido, sobre os nossos pais, a gente tem que pensar muito, porque isso gera uma maldição. E ao contrário também, quando a gente abençoa os nossos filhos, isso também é uma bênção, né? Então que a gente possa parar, pensar, sempre que a gente pensar em falar alguma coisa má de alguém, que a gente pensa, o que eu vou falar? É bom? É ruim? Eu vou amaldiçoar? Eu vou abençoar? Então que nós possamos abençoar as pessoas e principalmente os nossos filhos. Só uma observação aqui, em Gênesis 5, capítulo 29, diz assim, a quem chamou Noé, né? Que Lameque é o pai de Noé. A quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, se lá atrás, quando Adão e Eva pecou, o Senhor amaldiçoou a terra e falou que ia ter ervas daninhas e tudo, e que o homem iria trabalhar e sob o suor do seu rosto ele ia comer, né? E aqui, Lameque ele já fala, ele já abençoa Noé. Tanto que Noé é o homem que vai salvar, né? Deus, vamos falar aqui à frente sobre o próximo capítulo que a gente vai falar sobre a construção da arca, sobre o dilúvio. Então, assim, é muito importante a gente entender isso aí, sobre abençoar, que nós possamos abençoar nossos filhos, amém? Assim como Lameque abençoou seu filho Noé, e ele foi um homem abençoado, um homem segundo o coração de Deus, que fez aquilo que o Senhor ordenou. Como nós vamos ler agora a seguir, tá? Em Gênesis 6. A malignidade humana e o juízo. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, e vieram os filhos de Deus, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que conheceram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre como o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram à filha dos homens, e deles geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e que toda a imigração dos pensamentos do seu coração era só continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhes o seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei, de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de ter havido feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. História da salvação do homem. Então, essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor. E encheu-lhes a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os destruirei como a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Dessa maneira fará, de 300 côvados de comprimento de arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e um côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares de baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo dos céus, e tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança,
e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea o farão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo a toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. E assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então aí já mostra, né, que o Senhor fala lá que Noé era um homem justo, honesto e um homem bom. Talvez isso aí você não leve em consideração, mas eu levo que foi a bênção que o pai dele abençoou quando ele nasceu. Então, assim, que nós possamos abençoar os nossos filhos, né? Eu tenho o hábito de abençoar os meus filhos desde o ventre, sempre, desde que eu estava grávida do Gabriel, da Juliana, eu sempre abençoei eles dentro da minha barriga. E ao nascer também, abençoados e consagrados ao Senhor. Nós possamos aprender, entender mais a palavra do Senhor, aprender um pouco mais dele a cada dia. Amém? Então, bom dia com Deus.